Não? Última chamada? Beleza. Então, gente, queria começar com esse texto porque, como eu falei, né, eu estava me preparando para falar uma coisa, mas Deus colocou que eu tinha que falar uma coisa diferente. E me veio muitas passagens e versículos para colocar, que eu vou ler para vocês aqui, que se remetem ao mesmo contexto, assim. Então, vou colocar aqui para ler com vocês. E eu queria falar que essa passagem, eu acho que é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia inteira. O livro que eu mais gosto atualmente é Mateus, né? E essa passagem é extraordinária, assim. Se a minha internet travar, gente, vocês me avisam, tá? Eu queria começar falando que o assunto geral que eu queria falar com vocês é: não se distraia. Não se distraia e não perca tempo. Hoje, a principal coisa que a gente tem, se não for a mais importante na nossa vida hoje, é tempo. Porque seja tempo orando, seja tempo com a família, seja tempo se divertindo, seja tempo estudando na faculdade, na escola, o que você tem mais de importante nessa vida é tempo, porque se acabar o tempo, pelo menos para aqueles que não creem, acabou. Então, eu não quero perder mais tempo, sabe? E eu não quero que vocês percam também. Então, Deus me colocou alguns versículos que eu vou ler para vocês para falar de um mesmo propósito que envolve todos eles. O primeiro deles é Efésios 1:4. Se vocês quiserem anotarem ou ler aí com a Bíblia de vocês, eu vou mandar tudo depois no grupo. Mas basicamente ele fala assim: porque Deus ele fala assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Acho que mesmo se você não crê, ou mesmo se você apresentar esse texto para qualquer pessoa, ela vai conseguir interpretar do jeito que está escrito, que é basicamente Deus falando: eu te escolhi antes da fundação do mundo, antes de existir o fogo, o mar, a água, a terra, os animais, antes de existir qualquer coisa, eu te escolhi. E aí isso junta com outro versículo que está lá em Salmos 139, e ele vai falar que o salmista vai estar falando para Deus: os teus olhos me viram quando eu ainda era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ele está falando, não só você me escolheu antes da fundação do mundo, mas quanto você escreveu a minha história. E o que isso quer dizer? Que a gente está vivendo aquilo que Deus escreveu? Não. Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, você é tão especial que Deus te escolheu, e além de te escolher, Ele começou a escrever uma história sobre você, sobre a melhor vida que você pode levar aqui na Terra, as melhores opções e oportunidades que você pode escolher, e toda vez que você estiver entre uma escolha de um sim ou não, que é simples, ou até de escolhas complexas, Ele escolheu. Você deve escolher isso. Vai por esse caminho e foi te direcionando a sua vida inteira, do começo ao fim. Porém, pode não ser isso que a gente está vivendo hoje. A outra palavra no Dara, né, que acho que tinha pessoas que não estavam aqui, foi basicamente que a gente tem expectativas para 2021 e a gente precisa alinhar essas expectativas com aquilo que Deus quer pra gente. Não sei se vocês lembram. Mas quando a gente começa, aí eu até falei, às vezes a gente não sabe o que Deus quer pra gente. E é isso que Ele quer, que a gente tenha uma fé que vai independente de saber ou entender o que Ele quer. Então, quando a gente consegue alinhar as expectativas de 2021 com aquilo que a gente crê que é o propósito que Deus quer pra gente, mesmo sem entender qual que é, a gente consegue fazer essas expectativas se tornarem realidade. E aí, essa realidade vai nos mudando, vai mudando o ambiente em qual a gente está inserido, e esse ambiente faz a gente mudar nosso caráter, nossa identidade. E aí, quando a gente muda, a gente se torna aquilo que Deus quer que a gente seja. E quando a gente se torna aquilo que é pra gente ser, que a gente tem que ser, aí a gente consegue viver aquilo que Deus preparou. Basicamente foi isso que eu falei no outro Dara. Então, o que isso se conecta? Quando você entende isso, quando você entende que você tem um chamado,
Não, você tem um chamado geral e tem um chamado específico. Você tem um propósito na sua vida, a sua vida tem sentido, a sua vida tem um significado. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por causa de reações químicas, mas você foi escolhido, você foi planejado. Deus tem sonhos para sua vida e, de acordo com isso, Ele criou você e montou uma história para você. Então, como isso se conecta? Eu estava falando que Deus escreveu essa história, que nem o Salmos está falando, né? Todos os dias determinados para mim foram escritos em livro. Então, Deus escreve essa história e fala assim: eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo tanto, que eu não quero que você seja escravo disso aqui, eu quero que você escolha viver isso aqui. Então, o que ele faz? Ele te dá o livre-arbítrio, o nome disso é livre-arbítrio. E ele te dá e ele fala: ó, se você quiser viver o seu chamado, aquilo que eu preparei, você pode reescrever, você pode sublinhar tudo que eu já escrevi a lápis. Você pode simplesmente passar a caneta em cima e fazer aquilo se concretizar. Mas você também tem a opção de apagar tudo aquilo que eu escrevi para você e você escrever a sua própria história à caneta. O que isso quer dizer? Ele dá o livre-arbítrio para a gente decidir que vida a gente vai levar. Eu não estou me referindo à salvação. Eu estou me referindo à nossa caminhada como cristão. Então, ele está falando, para você viver aquilo que eu preparei, primeiro, aí a gente vai lembrar do outro Dara lá, João 15. Você tem que estar conectado a mim, permanecer conectado, e a partir desse momento, quando você escolher viver aquilo que eu preparei, você vai ter um chamado específico. Eu vou te dar um propósito, um significado de vida. E aí, chega um ponto muito interessante, porque, eu não sei de vocês que estão ouvindo, se vocês já encontraram seu chamado ou se não encontraram. É um específico. Todo mundo tem um geral, que em vários versículos falam que nosso chamado é ser santos, que eu vou até ler esse versículo. Nosso chamado é espalhar a palavra, espalhar as boas novas. Quais são as boas novas? A gente tem uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que, de acordo com as nossas obras, a gente merece ser condenado, porque a gente tem um preço, uma dívida a pagar. E qual é a boa notícia? Que é o significado de evangelho, é boa notícia. Então, qual que é a boa notícia? Que alguém já pagou essa dívida pra gente. Então, a gente tem um chamado geral. Todo mundo aqui tem esse chamado de espalhar a boa notícia para quem não sabe. Mas, além disso, sempre existe um além disso. Além disso, Deus tem um chamado específico para você. Então, tem um outro versículo que fala assim, 1 Coríntios, do 1 ao 26. Ele fala assim: irmãos, pensem no que vocês eram antes de serem chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, e poucos eram poderosos, e poucos eram nobres de nascimento. Nisso, ele está se referindo a pessoas que já têm um chamado. Elas já foram chamadas. Ele está falando, antes de você ser chamado para isso, você não estava preparado. Você não era poderoso como você é hoje. Existem vários homens e vários versículos que se remetem a isso, né? Várias histórias na Bíblia, como a de José, que ele organizava casas, ele organizou uma prisão, ele teve várias coisas supérfluas durante a caminhada dele, mas ele foi imperador do Egito depois. E quando ele foi chamado para ser, ele não era aquilo ainda. E teve Moisés, que ele cuidava do pasto, das ovelhas lá, e ele foi chamado para libertar um povo hebreu inteiro da escravidão, bater o cajado para o mar se abrir, coisas poderosíssimas aconteceram com ele. Davi também fazia coisas pequenas, depois virou rei, enfim. Existem vários tipos de exemplos na Bíblia que mostram que a gente não precisa estar preparado para exercer o chamado, para colocar o chamado em prática. Por quê? Porque Deus não quer, é que nem eu falei do outro dado também, Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, a partir do momento que você é escolhido, você só precisa estar disposto a falar, Senhor, eis-me aqui. A estar disponível para Deus te usar. E Deus, que nem fala esse versículo, vai te dar poder, vai te dar sabedoria para exercer aquilo que Ele te chama para exercer. Então tem Hebreus fala muito disso, que nem falaram. Hebreus 3:1 fala assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus olhos
Fixem seus pensamentos em Jesus. E aqui é muito legal porque ele resume tudo. Ele fala: ei, vocês que têm um chamado celestial, ei, vocês que são escolhidos de Deus, que Deus te chamou para algo, vocês têm que estar com o pensamento fixo em Jesus. E aí tem um outro versículo que ainda faz referência a esse, que é segundo Pedro 1, do 1 ao 10, ele vai falar: portanto, irmãos, empenham-se, esforcem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que ele está falando? Ei, você não precisa ser bom, você não precisa ser poderoso, você não precisa ser sábio, você não precisa entender, você não precisa de nada, você só precisa falar: Senhor, eis-me aqui do jeito que eu estou para te servir. Você só precisa estar disponível. E a partir do momento que você está disponível, e você recebe um chamado, e você é colocado no caminho para exercer esse chamado, você tem que estar com os olhos fixos em algum lugar. Então esse Hebreus 3:1 vai falar: se os seus olhos têm que estar, o seu pensamento tem que estar fixo em Jesus. E a partir desse momento, quando você estiver dessa forma, quando você estiver se empenhado, esforçado, com o pensamento fixo em Jesus, você não tropeçará. Porque todo mundo tem um foco em alguma coisa. A gente precisa sempre estar focado em uma coisa. Se você faz algo sem um propósito, sem um foco específico, você acaba se corrompendo no agir. Por exemplo, tem pessoas que elas querem mudar de vida, elas querem emagrecer, elas querem ganhar um corpo legal e elas começam a academia. Mas aí tem até um outro tema com o cara, que é a inconstância. Graças à inconstância dela na academia, ou na dieta, ou se esforçando, ela acaba perdendo foco e parando de ir, parando de se esforçar. Mas quando ela tem um propósito maior, por exemplo, essa pessoa fica doente, e o médico fala: ei, se você não mudar de vida, você vai morrer. Então a partir de hoje você vai ter que fazer academia e você vai ter que fazer dieta. Essa pessoa vai mudar completamente. Ela não vai ser tão inconstante, porque agora ela tem um propósito a mais, que é manter a vida dela. Antes ela queria fazer por coisas superficiais, ela queria fazer com um corpo bom ou algo do tipo, mas agora ela tem que sustentar a vida dela fazendo aquele exercício. Então ela vai se esforçar mais, ela não vai ser tão inconstante. Então, basicamente, esse versículo está falando: se você pensar em Jesus o tempo todo, se o seu foco estiver nele, você não vai tropeçar. Mas por que a gente acaba tropeçando então? Porque a gente se distrai. Então tem um versículo também que fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 7. Ele vai falar que a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. E aí a gente volta nessa história de Mateus, né? E, essa história é fantástica. Eu vou até ler para vocês de novo aqui. Ele fala assim, Mateus 14. Estava em alto mar, né? Os discípulos estavam no barco e Jesus se dirigia ao barco, andando sobre o mar. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar e vindo até eles, Jesus ainda estava longe. Então aquela visão que eles tinham era distorcida. E eles não sabiam se aquilo era Jesus ou não. Muitas vezes na nossa vida a gente recebe propostas, a gente recebe posicionamentos, a gente recebe pessoas que nos direcionam a fazer coisas, mas a gente não sabe se aquelas coisas são o que Jesus quer pra gente, o que Deus quer pra gente. Então a nossa visão fica distorcida, como os discípulos estavam vendo Jesus distorcido porque Jesus estava longe ainda. E quando Jesus vai ficando mais perto, mesmo assim eles ainda estão assustados, estão achando que é um fantasma, eles ficam aterrorizados e começam a gritar de medo. E aí Jesus fala: calma, coragem, sou eu. E aquela visão para de ficar tão distorcida, porque agora eles têm certeza que é Jesus. E a partir do momento que eles têm certeza que é Jesus, ou que eles estão ainda quase tendo certeza, Pedro, eu gosto muito de Pedro, ele é muito legal. Pedro chega assim e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Ele está falando: se é você de verdade, eu quero que você me chame para ir até você. E aí Jesus fala: venha, Pedro. E aí fala que Pedro sai do barco, ele
dá os primeiros passos, ele anda sobre as águas nos primeiros passos, e ele foi em direção de Jesus. Então, no momento que ele deu os primeiros passos, ele decidiu dar os primeiros passos, ele estava com o foco totalmente centrado em Jesus, ele estava em direção a Jesus. Ele estava no direcionamento certo e com o foco certo. E aí, o versículo fala, mas, quando reparou no vento, quando reparou que estava andando sobre as águas, quando reparou que existiam muitas ondas, quando reparou que aquela coisa que ele estava fazendo era impossível, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Por quê? Porque ele se distraiu do único foco que era preciso para ele continuar na direção certa. Quando ele tira o foco de Jesus, quando ele se distrai do único foco que ele precisava ter, que era Jesus, para manter na direção certa, quando é que ele percebe o vento, quando ele percebe as águas, quando ele fica fraco na fé. Então não se distraia, porque isso vai fazer você perder tempo. Então ele começa a afundar e fala, Senhor, socorro, socorro. E aí Jesus vai lá e estende a mão dele. Se ele não tivesse se distraído, se ele não tivesse afundado pela distração que ele cometeu, ele teria chegado a Jesus muito mais rápido. Ele não teria afundado e perdido tempo em relação a isso. E aí entra em outra coisa também. Faz algumas semanas que eu fui para a Bahia, de carro. Então foram 3 dias, 2, 3 dias de ida, 2, 3 dias de volta. E minha mãe falou uma coisa muito legal quando a gente estava voltando. No meio do caminho a gente fazia várias paradas, né, para dormir. E às vezes para comprar alguma coisa, principalmente na estrada, como a Bahia, tinha várias coisas gostosas para comer, e a gente sempre parava para comprar alguma coisa para levar para comer aqui em São Paulo. E às vezes o parar não é nem um erro. As distrações que aparecem no meio do caminho, Então, o que eu estava falando às vezes a gente está na direção certa. A gente já está com foco em Jesus. A gente está na direção certa, no caminho certo. Eu, quando estava voltando para casa, estava voltando para São Paulo, a gente já estava na direção certa. A gente estava na estrada do caminho certo, mas apareceu uma distração no caminho. E a gente decidiu parar. Aquilo afetou a nossa viagem? Aquilo fez a gente não chegar no destino? Não. A gente ia parar da distração, ia continuar no percurso e chegar no caminho do mesmo jeito, mas aquilo atrasou a nossa viagem, fez a gente chegar em mais tempo. Então, às vezes, Deus, Ele quer te mostrar que Ele tem grandes planos para você, Ele quer te dar um chamado, Ele quer fazer as coisas, mas você está se distraindo tanto que você está afetando o tempo no qual você vai chegar nessa promessa, nesse chamado que Deus quer para você. E, eu comecei a exercer meu chamado, eu descobri que eu tinha um chamado ano passado, por aí, e eu comecei a exercer meu chamado, e isso me deu um constrangimento grande de falar, meu Deus, o que eu estava fazendo até agora? Por que eu não estava nisso antes? Eu perdi tanto tempo, eu podia ter começado muito antes, ia ser tão melhor, porque eu estou vivendo coisas tão boas em Deus. Então o que eu tenho para falar para vocês que já encontraram o chamado ou que não encontraram o chamado não percam tempo. Vai aparecer inúmeras distrações, às vezes essas distrações nem vão parecer tão ruins assim, às vezes vão aparecer distrações que não são pecado, que não é errado na concepção de um cristão, mas elas vão te distrair o suficiente para atrasar os planos de Deus para sua vida, atrasar aquilo que você tem que estar, onde você tem que estar. Porque, que nem eu falei no da aula passada, você precisa virar alguém para viver aquilo. E nesse virar alguém, nesse processo, enquanto você vira essa pessoa que você precisa ser, vai aparecer muitas distrações. E se você não estiver no foco de Jesus, como Pedro estava quando ele saiu do barco, ele estava na direção certa, com o foco certo, ele estava mirado, ele estava pronto, ele estava motivado, ele falou, eu vou até você, Jesus. Ele saiu do barco, começou a andar e falou, eu vou até você. Mas a partir do momento que surgiram distrações, ele começou a perceber nessas distrações, ele afundou e isso atrasou ele chegar mais perto de Jesus. Então o que eu tenho que falar hoje é, não se distraiam. O significado de distração é desviar a atenção de um ponto específico. Então o que eu tenho que falar hoje é, gente, coloca o foco em Jesus, porque as coisas vão começar a acontecer por consequência.
Se você não tem um chamado, se você colocar o foco em Jesus hoje, se você começar a orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, fazer as coisas espirituais mais do que as carnais, você focar em Jesus de verdade, as coisas começam a acontecer por consequência. Se você não tem um chamado, você vai começar a ter, Deus vai começar chamar em coisas que você nunca imaginou na vida. E se você já tem um chamado, você vai começar a exercer esse chamado com excelência. E a partir do momento que você escolhe, que nem Pedro escolheu, eu vou focar em Deus, eu vou focar em Jesus, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir essa direção. Ele deu os primeiros passos. E é nesses primeiros passos que a gente tem que se importar, principalmente em ser fiel. Porque depois dos primeiros passos, às vezes a gente não tem capacidade de seguir. Mas aí que nem ele gritou, Jesus, eu não consigo mais, Jesus, socorro. E Jesus foi e deu a mão para ele. Então vamos dar os primeiros passos, vamos ter foco nesses primeiros passos. E quando a gente não estiver conseguindo mais, quando surgirem distrações o suficiente que a gente acha que vai ser abatido, a gente vai pedir, Senhor, socorro. Não estou conseguindo mais, eu só consegui vir até aqui. Mas eu preciso que o Senhor agora estenda a mão para mim e me ajude a voltar na direção certa. E assim a gente vai conseguir viver aquilo que Ele preparou para a gente, o chamado, o propósito, o sentido na nossa vida, a excelência, você pode chamar do que for, mas o verdadeiro significado está em você manter o foco em Jesus. E não se distrair. Então, não se distraia.